atualmente ainda frequento o Parque da Oxente. E que Deus seja louvado pela tua presença aqui hoje, nesta noite de domingo. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso 4 diz o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a salvação do céu hoje. Para você, nesta noite, é graça e paz. Graça e paz. Fechem seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido, grandioso Deus, aqui estamos reunidos, irmãos, para louvar, adorar e agradecer o teu santo nome. Querido Deus, a tua santa palavra está aberta. Peço, Pai, que o seu Santo Espírito nos enche para que, ao falar da sua palavra, possamos ouvir a tua voz e ter sim a convicção de que hoje tivemos um encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a me acompanhar no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, onde ali nos encontramos o Sermão da Montanha, onde Jesus, ele ali ensina e ele instrui ali sobre o reino dos céus e nos dá algumas características desse reino, o cidadão dos reinos dos céus. Eu quero fazer a leitura do verso 4, se você achou, diga achei. Todos acharam? Mateus 5, verso 4, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão o choro. Certamente todo mundo já chorou. Uns choram mais, uns choram menos. Embora um dia eu fui passar esse sermão em uma igreja aqui no Jardim, que era Lourdes. Tinha um senhor de 70, 80 anos ali, na saída, ele me comentou e disse para mim que nunca chorou. Falou, nunca chorou. Mas, grande maioria, certamente você já chorou. E aqui diz, bem-aventurados os que choram. O que significa bem-aventurado, Nilson? O que é ser bem-aventurado? Feliz, não uma felicidade qualquer, mas uma extrema felicidade. Portanto, diz aqui, então, felizes os que choram, felizes os tristes. Um paradoxo, né? E um teólogo, escritor, William Barclay, teólogo tanto polêmico, especialista em grego, ele diz que a Bíblia, ela descreve e retrata um choro de diversas formas. E esse choro aqui não é um choro comum, mas é um choro de um intenso pesar, um choro de um pesar tamanho como se você estivesse perdendo alguém que você mais ama. É desse choro que estamos falando. Bem-aventurados, felizes os que têm esse intenso pesar, essa intensa tristeza, esse intenso choro. Mas como assim, Senhor? Felizes os que choram. Alguns anos atrás, meu tio, muitas vezes ele vem aqui também, meu tio Chante, eu tenho essa imagem fixada na minha mente no velório. Vamos velar um outro tio meu, faleceu alguns anos atrás, em breve, cheio de Deus, encontrar antes. Mas ali, quando chegou ali o caixão para ser velado, e esse meu tio Alexandre, ele socava a parede, ele dava
chamado Horatio Gates Stafford, um empresário que viveu ali na cidade de Chicago durante o século XIX. Horatio era um empresário cristão que acompanhava e ajudava as conferências do evangelista, do grande evangelista chamado Dwight Moody. E aconteceu um incidente que na cidade de Chicago ocorreu um incêndio, um grande incêndio, e a cidade ficou queimando por quase 4 dias. E ele, como empresário promissor, perdeu ali muitas oportunidades, decidiu se mudar com sua família para a Europa, esposa e 4 filhos. E só que como ele ainda tinha mais coisas de evangelismo para ajudar ali, hoje ele embarcou com as suas filhas e a sua esposa primeiro no navio, e assim que ele terminasse ali os seus afazeres, ele tinha na América, ele iria ao encontro de sua esposa. E no quarto dia de viagem, aconteceu um acidente, e esse navio acabou colidindo com outra embarcação, onde morreram mais de 200 pessoas. Depois de 2 dias desse acidente, a esposa de Horatio foi encontrada boiando um pedaço de madeira por outra embarcação, inconsciente, mas ela estava viva. Ali, resgataram ela e levaram a um lugar seguro. Quando ela retomou a sua consciência, ela enviou um telegrama para o seu marido, onde dizia: viva, mas sozinha. As 4 filhas haviam falecido. Ao receber essa mensagem, esse telegrama, Horatio rapidamente pega outra embarcação e vai de encontro com sua esposa. E ali, o comandante do navio ali citou que onde eles estavam passando foi ali mais ou menos onde aconteceu o acidente. E nesse momento, Horatio, ele desce do seu quarto, desce da sua cabine, ele ora ao Senhor. Horatio ora ao Senhor, e ali ele escreve um dos hinos que mais toca o coração, que foi conhecido no mundo todo. O hino diz assim: se passa mais doce me deres gozar, se dor eu tiver que sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Felizes nessa doce paz, Deus se pode dar. Bem-aventurados os que choram. E ali Horatio com a sua esposa, eles vivem alguns anos na Europa, e depois mudam para Jerusalém também para compartilhar o Evangelho. E essas 4 filhas não foram a única perda, eles já tinham perdido o filho antes do menino. E em Jerusalém perderam mais um filho, uma doença rara, 6 filhos. Mas Horatio, até o fim de sua vida, ele teve esse hino em seu coração: sou feliz com Jesus. Mas, bem-aventurados que choram, podemos afunilar um pouco mais, especificar mais esse choro. Bem-aventurados que choram. Mas, para termos uma melhor compreensão, vamos voltar um pouquinho no verso 3, Mateus 5, verso 3, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os
humildes, pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito? É aquele que espiritualmente reconhece a sua pobreza, reconhece o seu estado, reconhece a sua necessidade de um Salvador. Amém. Quando eu olho para mim, eu me vejo fraco, eu me vejo pobre espiritualmente, eu me vejo um simples pecador, e eu necessito de um Salvador. Eu olho para dentro de mim, olho para o meu mau procedimento e choro. Eu choro, sim, mas eu choro pelo meu pecado. Choro pelo meu pecado. Bem-aventurado aquele que chora. Eu gostaria de convidar os irmãos para ver comigo no livro de 2 Coríntios, para ampliar o nosso conhecimento sobre o tema. 2 Coríntios capítulo 7. Primeiro, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade que foi estabelecida uma planície, no pé de uma montanha antigamente chamado Acro-Corinto. E essa cidade era uma importante via de tráfego comercial. Ela não era uma cidade portuária, era uma via de tráfego terrestre, portanto, uma cidade mercantil, uma cidade muito rica. Uma cidade muito rica por conta desse tráfego que interligava importantes cidades. Era uma cidade muito rica, e como era uma cidade mercantil, ela tinha uma população mista. E muitas pessoas ali também levavam ali sua forma de adorar consigo para viver ali nessa cidade. Fenícios, gregos, romanos. E o povo de Corinto era um povo rico. Mas a sua principal deusa era Afrodite, a deusa do amor. Deusa do amor em sua forma mais degradada e licenciosa. E quando a gente junta a riqueza, a luxúria, essa população mista e a deificação da sensualidade, não pode dar nada não. Era uma cidade completamente libertina. E também a prostituição era o que fazia ela também crescer ali financeiramente. E Paulo, em sua segunda viagem missionária, estabelece uma igreja lá. Quero fazer a leitura de vocês no capítulo 7, verso 8. Capítulo 7, verso 8. Diz o seguinte: porquanto, ainda que nos tenha contestado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta nos conquistou por breve tempo. Paulo fala de uma carta que ele mandou anteriormente e deixou a igreja, deixou os cristãos em Corinto tristes. Mas que carta estamos falando? Embora existem outras cartas enviadas por Paulo à igreja de Corinto, grande maioria dos teólogos acreditam que sim, falamos da primeira carta dos Coríntios. Mas por que, Wilson, que a igreja ficou triste com aquela carta? Quando você pega para estudar a primeira carta aos Coríntios, é uma carta que termina em amor, mas ali Paulo, ele condena sim a apostasia que estava acontecendo dentro da igreja. Por conta de uma divisão, a igreja ali estabelecida por Paulo, muitos entraram em apostasia, outros perderam a fé. Em uma cidade completamente libertina, muitos voltaram aos seus velhos hábitos, mas agora dentro da igreja. E Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, onde ele condena, ele não condena as pessoas, mas condena sim a falta de fé, condena a apostasia, condena todos os maus procedimentos. Como diz a minha avó, Paulo ele chama o pecado pelo nome, com severidade. Ele lista todos os pecados. Se você não tiver um tempo, você tira para você ler aí a primeira carta aos Coríntios. E
porque o povo ficou triste. Verso 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, não porque vocês estavam tristes, mas porque fostes contristados para quê? Arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de vossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eles ficaram tristes, sim, mas não porque Paulo falou daquele jeito com eles hoje. Não foi por conta do que Paulo falou, mas sim porque através da carta de Paulo, a igreja olha para dentro de si, reconhece a sua fraqueza espiritual, reconhece ali o seu mau procedimento, e eles ficam tristes. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Mas a bem-aventurança não para aí, né? Bem-aventurados que choram. Por quê? Serão consolados. Amém? Serão consolados. Bem-aventurados que choram e serão consolados. Esse consolo, eu digo para vocês, que é um consolo verdadeiro. E eu quero analisar com os irmãos uma história onde conseguimos ver palpavelmente esse consolo. Essa história está localizada no Evangelho de Mateus, só que agora no capítulo 26. Mateus capítulo 26. Jesus acabara de ser preso e estava sofrendo julgamento. Nesse contexto acontece essa história. Vou fazer a leitura a partir do verso 69. Você achou de amém? Amém. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Aproximando-se uma criada, ele disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse que aos que estava: este também estava com Jesus, em Nazaré. E ele negou outra vez. Com julgamento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar Deus. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Bem-aventurados que choram. Pedro chorou amargamente, mas para Pedro também teve esse consolo. Da mesma maneira que teve para Pedro, tem também para você. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 21. Agora num contexto totalmente diferente. Jesus já havia sido crucificado, ressurreto, e ele tem uma conversinha com esse seu discípulo, que antes o negara 3 vezes, com juramento. Ele tem uma conversinha sós com Pedro,
Vamos fazer a leitura a partir do verso 15. A partir do verso 15 diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas